Acompanhamos então a coletiva diretamente dos Estados Unidos, direto do Pentágono, com mais detalhes sobre a operação dos Estados Unidos contra o território iraniano. E quem chega aqui para repercutir as últimas notícias deste conflito é Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, bom dia. A gente acompanhou então essa coletiva aí trazendo um passo a passo de como foi a operação americana e o que ainda vem pela frente, ou seja, Estados Unidos sendo muito claros em dizer que essa operação não vai parar tão já. Bom dia, Jonathan. Exatamente, essa operação não vai parar. O objetivo dos Estados Unidos são dois nesse exato momento. O primeiro, eram três, né? O primeiro já foi feito a eliminação dos líderes mais altos do regime iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, que causa um impacto muito forte. Depois, parte da Guarda Revolucionária Iraniana. E agora a gente está assistindo a destruição dos armamentos, né? A ideia é que o Irã se torne um país com a menor capacidade de defesa em relação aos outros atores no Oriente Médio. Obviamente, isso demora. O Irã tem um poder de fogo muito grande, mas, obviamente, é incomparável quando a gente fala em relação ao poder norte-americano e de Israel conjuntamente. E o terceiro ponto é, da mesma maneira que o presidente Trump colocou uma pressão militar extremamente forte para a negociação na Venezuela, a gente está assistindo uma tentativa igual. Eu não acho que o presidente Trump imagina que vai conseguir fazer uma mudança de regime, apesar de todas as manifestações. Mas o impacto externo, o impacto interno, a baixa credibilidade do regime pode ser que coloque no poder pessoas com uma visão muito menos hostil aos Estados Unidos e que aceitem parte dos termos negociados pelo governo americano. E eu acho que é isso que o presidente Donald Trump está contando daqui para frente. Igor, olhando um pouco para a nossa economia, né, do ponto de vista de como esse conflito pode afetar diretamente aqui o Brasil, primeiro dia útil depois do início desta operação lá no Oriente Médio. O que a gente já está acompanhando por aqui? Eu sei que o dólar, por exemplo, já opera em alta nesta segunda-feira. Quais desdobramentos podemos esperar do ponto de vista econômico? Olha, a gente tem economia real, Jonathan, economia monetária, né? Vamos lá pela economia monetária. A gente tende a ver uma subida do preço do barril de petróleo, obviamente. A gente assistiu aí, no final de semana, o Brent subindo 9%, quase 10%. A gente vai ver provavelmente uma valorização de ativos livres de risco, que são dólar e ouro. Os agentes econômicos vão se proteger, né? E, obviamente, tudo isso impacta preços, né? Quanto maior o dólar, maior são os preços no Brasil, tende a ter um aumento de inflação. E esse efeito conjunto é muito negativo. O aumento do dólar e aumento do preço do barril de petróleo faz com que, na ponta, a bomba de gasolina para o brasileiro aumente e, obviamente, isso impacta todos os nossos preços na economia brasileira. Então, esses efeitos econômicos são muito negativos. Quando a gente olha aqui também a economia real, o Brasil vai parar um pouco aí suas exportações para o Oriente Médio, né? Está muito perigoso e arriscado navios passarem no Estreito de Hormuz e chegarem a portos naquela região. Então, acho que a gente vai ver um pouco aí de atraso e talvez uma diminuição do comércio brasileiro para o Oriente Médio daqui para frente, pelo menos até o conflito baixar um pouco a tensão. Igor, agora do ponto de vista diplomático, né? O que a gente pode esperar também? Porque vimos vários líderes mundiais se manifestando ainda no fim de semana, condenando os ataques, outros, inclusive, apoiando o que fizeram os Estados Unidos e Israel. Como é que a comunidade internacional deve se movimentar daqui para frente? Jonathan, os países que são aliados do Irã, China e Rússia, obviamente vão condenar, né? Ditadura apoiando ditadura. Aqueles países neutros pedem paz, e a gente coloca a Índia, Brasil nesse bolo, países que têm interesses não só com o Irã, mas também com os Estados Unidos, e os aliados dos Estados Unidos estão apoiando. Os aliados dos Estados Unidos já vêm há muito tempo tentando negociar com o Irã, muitos deles sofreram ataques, se não do Irã, mas também seus proxies, Hamas, Hezbollah e outros grupos, e vão apoiar os Estados Unidos, até porque bases inglesas, por exemplo, no Chipre, que é um membro da União Europeia, foram atacadas. Então, a União Europeia não pode, líderes como na Alemanha, na França e no Reino Unido, provavelmente vão entrar no conflito porque precisam defender também o seu território e os seus aliados. Então, de fato, isso divide bastante o mundo daqui para frente. Igor Lucena, obrigado mais uma vez pela entrevista. Boa semana para você.
Obrigado e um bom dia a todos.